Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 e enfrenta o Chelsea na sexta-feira, 22 horas, valendo vaga na semifinal do Mundial. Nesse vídeo trazendo aí a Renata Fã, o Cicinho, o Edu Dracena, analisando aí a vitória do Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto com notícias atualizadas do Palmeiras. Olha, muita gente se lascou nessa. Não acreditava que o Palmeiras passasse. Mas o Verdão não foi brilhante na primeira fase, mas cresceu, chegou nas oitavas, competiu, lutou, leva para prorrogação. No tempo normal também se destacou. Não foi um jogo de grandes chances, mas uma luta contra o calor, de muita entrega dos dois lados. E aí o Paulinho, que sai do banco, entra no jogo no lugar do Estevão, resolve a parada, depois tem que sair. O Abel já disse que ele vai fazer uma cirurgia depois do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Realmente o caso dele é de limitação física, não consegue jogar mais que 30 minutos. Depois ele sai, o Mikael entra no lugar dele. Mas o Palmeiras está classificado, Edu, e é uma espécie de alma lavada, porque é um campeonato dificílimo, está sendo visto agora, é mata, não tem segunda chance e o Palmeiras levou a melhor. Renata, mais uma vez, bom dia para você, para todos aí que estão em casa. Você vai falar bom dia 800 vezes hoje. Lógico, a alegria aqui é contagiante para todo mundo aqui, aos palmeirenses aqui. Tem muito palmeirense aqui, sabe, Renata? Mais ou menos. Nossa, mas eu vejo assim, no sábado, o Palmeiras jogou de uma forma inteligente. O pessoal tá falando assim, o Botafogo não jogou. Não é que não jogou, o Palmeiras não deixou o Botafogo jogar. O Palmeiras que marcou em cima desde o início do jogo. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Então, o que o Palmeiras fez? Marcou e neutralizou as melhores características do Botafogo, que é o toque de bola, o meio de campo, né, a esticada no Igor Jesus. Então, o Palmeiras neutralizou totalmente as ações do Botafogo. E, mais uma vez, o Abel surpreendendo a gente, né, Renata? Colocando o menino, o Alan, não sei, pra a princípio jogar, era Alan, mas na televisão já falaram Alan, então a gente fica de Alan, sei lá. Pra jogar, entendeu? O moleque jogou muito bem, não sentiu o jogo. Como eu falei outro dia no jogo aberto, nessas horas que o Palmeiras tem a casca, o Palmeiras tem o mental forte e mostrou mais uma vez que nesses jogos onde que é a decisão e a concentração, eles produzem os jogadores. E mais uma vez, Renato, Richard Rios, que jogador, ele marca, ele joga, ele cria. Foi espetacular. Então, uma vitória convincente, sim, por mais que não foi um placar assim de 2-0. E outra coisa, ô juizão, foi pênalti. Pelo amor de Deus, onde que você viu? A bola bateu na mão. Estava no chão. Não estava no chão, não. Já estava levantada. Então, teria que ter dado pênalti, sim, para o Palmeiras. Mas acho que valeu pela vitória. Eu acho que é importantíssimo para seguir na competição. E o que eu falei, o que vier agora pela frente, Renato, o Chelsea, dá para encarar de igual para igual, entendeu? E a gente vai ver o que é quem. Meus amigos aqui, mais uma vez vai secar e mais uma vez vai ficar na expectativa, né, Renata? Ronaldão, o Chelsea é a sequência, mas eu quero falar um pouco mais desse jogo contra o Botafogo. Era um duelo super aguardado, quis a tabela que brasileiros se enfrentassem nas oitavas de final. Tem uma rivalidade muito crescente nos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras. E talvez no encontro mais importante das duas equipes, o Palmeiras foi o que triunfou. E esse confronto dos brasileiros deu mais uma semana, né, para quem permanece nessa competição. E foi até importante. Agora, a gente viu um Botafogo totalmente diferenciado do que foi na competição até aí. Aquela casca que eu falei no começo, nesse jogo contra o Palmeiras, não colocou em campo. Eu acho que por isso que até sobrou para a demissão do treinador. Porque foi um time que, se você colocar aqui para jogar de novo contra o Palmeiras, vai perder de novo.
O Botafogo não foi aquele Botafogo que começou a competição, que encheu os olhos do torcedor. O Botafogo deixou a desejar até na sua marcação, que não conseguiu encaixar em cima do Palmeiras. Não, mas o Palmeiras não deixou, irmão. Então, por isso que eu tô dizendo pra você. Palmeiras jogou. Porque teve um jogo difícil também, o Botafogo soube marcar, soube sofrer sem tomar gol e fez um gol ainda. Só que contra o Palmeiras não conseguiu fazer esse gol. Não conseguiu nem marcar direito também o time do Palmeiras. Então, deixou a desejar, não sei se foi o cansaço, se foi o sol, muita gente tá falando muita coisa aí, mas eu acho que alguma coisa aconteceu no vestiário, a forma de jogar do Botafogo não foi condizente com o que a gente viu. Então, mereceu sim a passagem do Palmeiras e chegar até mais uma semana, dá pra fazer compra lá agora, ver a Torre Eiffel, dá pra ver Pô, a Torre Eiffel, da Liberdade. a gente tá nos Estados Unidos, dá pra ir irmão, pra não é na Filadélfia, França, não. junto com o Rambo. Vocês podem ir lá com o Rambo agora, lá a Estátua da fazer aquela Liberdade, oração. irmão. A Estátua da Liberdade. Sim, vocês E vão outra, lá. Agora vocês estão na Filadélfia, vocês podem subir aquela escada correndo, agradecer. Que nem a mamãe Leila fez no vídeo aí. Porque segunda-feira que vem a vitória vai ter que ter uma catraca aqui negado porque não tem Mundial. Porque não vai ter, não vai passar mais. Ó, pra Foi gente até onde deu. Pra que alguns que não passam nem da pré-Libertadores, pô, a gente tá lá nas quartas de final, entre os 8 melhores do mundo. Participação. Entre os 8 melhores do Mas posso mundo. falar uma coisa? Com o dinheirinho que o Palmeiras já arrecadou, dava pra pagar o Memphis e sobrava uma grana. Porque, falar em Memphis, ele tá lá no Parque São Jorge. Vai comprar tá o lá estádio, no CT, viu? Pra quem falou que ele não ia aparecer, ele tá lá. Mais uma vitória, o Palmeiras compra o estádio do Corinthians com a arrecadação da premiação. Compra do Sandy Júnior, né? Que vocês jogando em Barueri. Olha, eu quero ouvir o Cicinho ainda na sequência. Agora quem nos chama é Gabi Guimarães. Ela também vai ganhar mais tempo de trabalho nos Estados Unidos. Vai continuar acompanhando de pertinho o Palmeiras. Good morning, girl! Are you happy today? Good morning, hey, amigos. I'm really happy. Nice talking to you guys. Ai, eu tô adorando aqui. Dessa vez, em filho, um beijo pra todo mundo. Olha, tava de olho aí no debate de vocês, prestando atenção. Até agora o Palmeiras já somou 219 milhões de reais nesta competição. Não tá fraco, não, este Verdão. Neste momento, a gente fala aqui da frente do estádio Lincoln Financial Field, que recebeu a partida entre Palmeiras e Botafogo. O Verdão é que continua na competição e a gente já começa a projetar os próximos passos. O Verdão recebeu folga ontem, mas começa a treinar nesta segunda-feira e o técnico Abel Ferreira tem alguns problemas para resolver. Não vai poder contar com o Gustavo Gomes e com o Piquerez, que receberam novas advertências na partida contra o Botafogo e agora vão cumprir suspensão diante do Chelsea. O setor que mais preocupa é realmente o das zagas, porque a gente vem falando nos últimos dias sobre a lesão que o Murilo sofreu na posterior da coxa esquerda. Então o Abel Ferreira foi perdendo opções na zaga e a tendência, pelo que o técnico português disse depois da partida, é de utilizar Bruno Fux e Mikael na zaga. Vai optar pelos mais experientes para poder encarar o Chelsea na próxima sexta-feira. O outro lado da história mostra pra gente o quanto o futebol é veloz. Veloz como os carros estão passando atrás da gente por aqui, porque em 10 dias a história do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes foi outra. Acabou em um período, vitória histórica sobre o Botafogo, sobre o PSG e 10 dias depois, derrota para o Palmeiras, eliminação na competição que culminou na demissão do técnico Renato Paiva. A gente recebeu a informação deste desligamento na madrugada desta segunda-feira. O Paiva não estava há muito tempo no Botafogo, chegou em fevereiro deste ano depois de uma longa novela e agora John Textor procura um novo treinador. O Paiva deixa o Botafogo com um aproveitamento de 56% e quem continua na competição é o Palmeiras, que vai ter pela frente o Chelsea na próxima sexta-feira, nesse mesmo estádio aqui, Renata Fã, no Lincoln Financial Field. Aprovado o sotaque in English aqui no Jogo Aberto? Yeah, I approved that, girl. Thank you so much. Obrigada, Gabi. Já a gente fala mais uma vez. Ela tá demais. Totalmente ambientada lá nos Estados Unidos. Feliz da vida porque está acompanhando uma grande competição e o Palmeiras segue. E, aliás, gente, na hora certa apareceu o bom futebol da equipe, competitivo, foi pra cima. Se a gente tivesse que comparar Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras foi melhor na partida. Isso, pelo menos, a minha visão. Cicinho, e a gente viu que o placar foi curtinho, 1-0, mas era um embate bem complicado, de poucos espaços. Botafogo volta, perde o técnico Renato Paiva e o Palmeiras segue e reencontra o Chelsea, o próximo clube do Estevão.
Renata, bom dia, né? Tem que dar bom dia para esses amiguinhos aqui. Você tá meio desanimado. O que foi, irmão? Não, segundou, né? Com entendi. vitória do Palmeiras. Mas assim... E a derrota do Flamengo também, né? Também tem essa, o Mengão perdeu, né? Vamos lá, vamos para a realidade. É assim, o Palmeiras, ele venceu pela sabedoria do treinador e pelo elenco que tem. Porque a prévia desse jogo foi no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo se impôs aqui em São Paulo contra o Palmeiras e fez um jogo de igual para igual e foi melhor do que o Palmeiras poderia ter vencido aquele jogo no Campeonato Brasileiro. E lá, o Renato Paiva, infelizmente, armou a equipe do Botafogo esperando o Palmeiras. O Abel, sabendo de toda a dificuldade que tinha tido aqui no Brasil, ele armou uma equipe o quê? Mais ofensiva. Ele falou, como o Botafogo gosta de atacar, eu vou fazer a mesma coisa. E se deu melhor, porque do outro lado se acovardou. Então, se o Botafogo tivesse jogado de igual para igual, talvez teria um resultado melhor. Prova disso que ao decorrer... Ganhar do Paris Saint-Germain é tranquilo, quer ganhar do Palmeiras. Não, mas a questão é o seguinte, ele com o Paris Saint-Germain, ele tinha uma proposta de jogo, que era o quê? O contra-ataque deu certo, ok? Contra o Palmeiras, a hora que ele tomou o gol, ele começou a jogar. Por que não fez isso antes? Então isso demonstra que a estratégia foi furada, enquanto a do Abel deu certo. Mas você acha que não foi todo os mérito jogadores pro também Palmeiras. dentro do campo, Cicinho, que não tiveram atitude também? E o Palmeiras também não deixou o Botafogo gostar do jogo? Eu não falo questão de atitude, Edu, porque assim, foi nítido o posicionamento de um Botafogo esperando o Palmeiras. O Botafogo, como eu falei, quando enfrentou o Palmeiras que atacou, o Botafogo se deu bem nessa também. Ali, o treinador armou o esquema, até porque, se você ver... Não, o treinador não caiu à toa. Esse mesmo presidente que deu um beijo nele depois do Paris Saint-Germain, na coletiva, foi o que mandou ele embora. Por quê? O Palmeiras que pressionou o Botafogo lá em cima no campo Méritos defensivo. do Abel, por isso que eu tô falando. Aí o Botafogo não conseguiu sair desse ferrolho. Não conseguiu. Depois que o Botafogo tomou o gol, conseguiu sair. Poderia ter jogado assim do começo. Então, eu tenho como uma atitude, assim, medrosa do treinador do Botafogo e uma atitude corajosa do Abel, por isso que o Abel é melhor. O Botafogo, ele estava satisfeito, me parecia, em levar, de repente, para as penalidades. Só que quando o Palmeiras faz o gol, não tinha outra alternativa. Ou era empatar a partida, ou virar. E aí o Botafogo resolveu jogar, ou pelo menos atacar um pouco mais, sem tantos cuidados, não é? A gente vai continuar falando sobre essa classificação do Palmeiras, a eliminação do Flamengo pelo Bayern de Munique. Antes, Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Botafogo. Palmeiras classificado para as quartas de final do Mundial e vai enfrentar o Chelsea. Agora deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Palmeiras para você ficar 100% aí atualizado. O Palmeiras deu folga para os jogadores nesse domingo e se reapresenta nesta segunda-feira, como você vê aí na matéria. O Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira na Filadélfia para iniciar a preparação aí para a partida contra o Chelsea. Deixa eu trazer mais notícias aqui do Verdão. Premiação do Palmeiras no Mundial de Clubes paga 81% do investimento em Paulinho. Olha aí, o Paulinho que veio caro, né? Uma bagatela de dólares aí. Só que aquilo que o Palmeiras já ganhou no Mundial já está quase aí pagando a contratação do Paulinho. Para encerrar o nosso giro de notícias, falar agora aqui do Estevão. Postura de Estevão contra o Chelsea liga o alerta no Palmeiras. Por quê? O Estevão já está vendido para o Chelsea, né? E aí na sexta-feira ele joga pelo Palmeiras contra o seu futuro clube. Como é que vai ser a postura do Estevão? A diretoria vai estar ligada nisso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.